noite, bem-vindos a mais um Reinice, né? Olha. Hoje a gente tá com a galera da H2 Rock. Deixamos aqui o nosso pesar com a ausência do nosso guitarrista. Não tá fazendo falta nenhuma. Inclusive ele tá fora da banda. Demitido. Não, é melhor, a gente vai manter ele na banda e vai cortar o cachê. Isso. Agora é por 3. Então, o nosso beijo pro Teline, que tá trabalhando hoje até mais tarde, não pôde estar presente aqui com a gente, mas vai estar no Freeriders, sexta e sábado, todo mundo junto, né? Esperamos que sim. Se Depois esperou. dessa. Pois então, vamos começar assim. Vou apresentar para vocês os membros da banda que estão presentes hoje. Vamos começar pelo senhor Felipe Vivian, baterista, professor de bateria, preparador físico, um rapaz jovem. Fábio Benini, vocalista, tecladista e também professor. E o nosso professor de séries iniciais e o grande baixista. Márcio Leonini. Pode começar? Deixa eu falar. Deixa eu falar? Deixa eu Tá, ok. Márcio Leonini, Fábio Benini, Alexandre Tellini. Só o qual é o nome Felipe mesmo? Vini. Felipe. É o Felipe que não termina com Nini, então gera uma confusão. Mas tem que dar, mas estes 4 são a banda H2 Rock. Aqui. Maravilhosos. Gostaram? Gostei. Inclusive eu ia falar isso na hora que eles chegaram, né? Que eles chegaram um pouquinho mais cedo pra gente se organizar e a gente tava conversando ali. E eu te falei que existem alguns profissionais, tava falando que tinha lá, existem alguns profissionais que são top de linha, é extremamente conhecida e reconhecida pela qualidade técnica, que conhece a banda. Ou seja, isso é bom, né? Isso é bom, né? É bom. Dizem que o senhor Roberto Snell, que é um ótimo baterista, é fã do senhor Felipe Vives, assim, que o cara toca e também, né? Então aí está o nosso depoimento, são profissionais de altíssimo gabarito que acham que estes são ótimos profissionais. Então, quando o cara que... A Ismalha é apaixonada pela banda. É verdade. Então, quando o cara que entende do negócio fala que o profissional é bom, quem sou eu? Eu sou fã, não Então, conta, né? Então, Então deixa, né? Eu acho que... mas nós vamos começar do começo. Um pouquinho de cada um de vocês. Então eu vou pedir, por favor, o senhor pode começar. Muito rapidamente, assim, com Nascido em 1985. Resumo atual, por favor. Um resumo atual, estou com 75 quilos. 1,82. O que mais precisa saber? quando começou a tocar. Eu comecei até tarde a tocar. Eu sempre achei que sabia tocar, mas nunca tinha sentado na bateria. Fui sentar na bateria com, sei lá, com os meus 15 anos, 16. Comprei a bateria sem nunca ter tocado. Tocava numa cadeira assim de escritório com 2 baquetinhas que eu improvisei de um joguinho de sinuca de criança. Aprendi a fazer o girinho antes de tocar. Primeira balaca, que é o que importa. Bem coisa de Baterista. Felipe, né? Não, baterista não, que eu conheço uns bateristas que são comportados. Ok. Mas o cara precisa saber girar. Normalmente na aula a primeira coisa é balacas. Depois é um também grupo. pra praticar? Ou tem Também, às vezes tem aquela borrachinha já pra não perder ela. Assim, Pra não dá pra perder. botar na pulseira pra não cair. E comprei a bateria sem nunca ter tocado. Montei ela sozinho em casa, aprendendo. Naquela época não tinha YouTube pra ensinar. Aprendi tudo muito sozinho, assim. Quando o cara começa naquela época não tinha YouTube. Dá uma Ele entregada. começa a ficar preocupado, O sabe? Dá pior uma de entregada. tudo é que ele é o mais novo da banda, né? Exatamente. Esse Por que é o você acha que eu problema. tô preocupado? Esse é o problema. A gente não vai falar de idade. Não. Alô? ele- Na verdade, é, o só YouTube tinha um bando de vídeo de Ele, gato. não, já vamos acabar com o suspense de início. 27, O quê? Oi? 29 e 30, né? Isso. Isso aí, de carreira. Semi aberto, Eu acho que melhor a gente não E que falar. idade era esse, Felipe? Eu tinha 16, eu iniciei ela lá por 2000 e... Não dá o ano que é pra não dar os cálculos, entendeu? Não, até existia daqui a pouco o YouTube, mas eu não tinha... Né, Não tinha acesso não fácil. tinha essas aulas que hoje tem tudo, né? Sim. Eu digo, não era tão difundido, mas era, sei lá, de seus 2004 ali, 2000 antes, até 2006, não, 2002, por aí. Meu Deus, eu tava trabalhando.
Eu tô falando que vai bater a depressão Eu tava aqui. saindo do colégio, né? Deve estar bom. Mas não é tão tarde, não, eu acho. Não, é que tem muita gente que começa muito, muito jovem, né? Tipo, E tem criancinha alguém, mesmo. e tem alguém da família que é músico? Não, não. Aliás, a minha casa era o rádio ficava só ouvindo notícias. Assim, Ah, então tinha não é tarde. nem música, assim, é. Não, tinha não bem é, pouco não. estímulo em casa, assim, musical, assim. Fui buscar Se com não meu tem irmão. estímulo. Assim. Meu irmão era um cara que gostava muito de música e tal, mas não também nunca tocou tocava. nada. Assim. É. Então eu ouvia o que ele gostava de ouvir, assim. O meu contato foi com isso, assim, rádio de carro, assim. Tá, mas vamos colocar isso numa linha do tempo. A música então veio antes da educação física. Assim, A educação física foi uma opção por questão prática ou também era uma das coisas que tu porque eu gostava? gostava de jogar na época, tinha uma aptidão assim para ensinar também, que eu achava que tinha, né, e gostava de sempre jogar futsal e tal, então optei por esse lado, assim, queria dar aula, né, de futsal, esse era o meu sonho. Assim. E aí fui para educação física por esse motivo, mas a música sempre teve presente, assim, a música sempre teve presente na minha vida, assim, né? Mas nunca me imaginei músico naquela época, assim, imaginava músico de brincar, assim, em estúdio, assim, mas não de tocar na noite, era uma coisa bem distante, assim. E o Felipe foi empresário também, né, Felipe? Também tive restaurante, eu venho de uma família de bodegueiros, assim, De gringo. de restauranteiro, assim, é. Então, e aí meu pai sempre teve restaurante ali, né, e chegou uma época que eu decidi também ir para esse lado, assim. Cheguei a dar aula de educação física por um tempo, mas depois migrei para o restaurante, fiquei uns 10 anos dentro de restaurante. E depois fui fechar um pouco antes da pandemia os restaurantes e foquei bastante na música dele. Maravilha. E o senhor Fábio, o senhor Fábio, mais conhecido como Novo Silvio Santos. Ah, pronto. Só se eu pudesse ser inconveniente que nem ele. Se eu pudesse ser inconveniente, não quero. Mas olha, Olha a o voz. que lhe proíbe? Nada. O dinheiro para começar. Mas isso aí, né? Pois então. Isso aí a gente agora já... No dia que eu tiver um banco para chamar de meu, tá tudo resolvido. Isso aí agora a gente começa a trabalhar. A galera que está assistindo a live já vai salvar os contatos que a gente vai deixar na descrição do vídeo e vai chamar a H2 Rock para fazer muito evento privado. Tipo assim, Ah, umas isso é bom. 4 horas de Isso é show pagando bem. Isso é bom, gente. O baterista muito bom. adora ficar 4 horas tocando direto. Pulso adora. Professor de educação física, mas Não, tem o cara tá resistência, né? tentando. Cotovelo, Vamos cheio. ver. Conta pra nós aí, como é que foi? Começou desde cedo também? Como é que foi a função toda? Eu comecei, eu devia ter uns 12 anos de idade, mais ou menos, e na verdade foi muito por... Meu pai tinha uma coisa na cabeça de que eu e a minha irmã, a gente tinha que estudar música, né, ou ter uma atividade relacionada a essa área de música. E uma dessas viagens que a gente fez na vida, se comprou um tecladinho, que, assim, uma burrada que a gente fez na vida, porque aquele troço era um horror, mas um horror, assim. E ele ficou parado, eu acho, uns bons 5 anos, dentro da caixa. Até que um dia... Vocês dois compraram? Sim, meu pai comprou, né? Porque na época tá. eu devia ter, sei lá, 8. Ah, sim, era pequeno. E aí quando a gente começou, eu digo a gente começou porque eu comecei a estudar música junto com a minha irmã e com a minha mãe. E a gente foi justamente para essa área que era o teclado. Estava super na moda na época, era um instrumento que estava popularizando demais, né? E já estava finalmente tendo um curso, uma cara mais de ensino do instrumento em si. E eu confesso que eu fui menos empolgado pro negócio, sabe? Assim, não era, tá bom, tem que ir, vai. E alguma coisa me pegou ali. Não consegui manter essa empáfia durante mais do que um mês, né? No segundo mês eu já estava completamente apaixonado por aquilo, esse universo de música, etc. E tanto que logo em seguida, acho que eu comecei com 12, 13 anos, com 15 eu comecei a dar aula. Porque a minha professora, que tinha começado lá na escola que eu fazia aula, resolveu seguir outros rumos e precisava de alguém para assumir, principalmente a educação infantil pobre dessas crianças. Mas foi aí que eu comecei. Com 15 a música virou a minha profissão. E apesar de eu trabalhar um pouco com locução, trabalhar com voz, etc., eu costumo dizer que a minha vida sempre foi da música, pra música. Né? E foi aí começa aquela coisa também. Gurizada, você acaba conhecendo
tendo colegas que tocam, montam uma banda, e na época aquela história de rivalidade, né? Tinha a banda dos meus amigos e tinha os outros caras que tocavam, e a gente acabou fundindo as duas bandas. Continua. Aí daí pra frente assumi, né? Assumi como profissão, como vontade de vida, enfim, o que eu queria fazer. E desde então, apesar de ter um ou outro momento de trabalho efetivamente com... Acho que não precisa ficar tão perto, enfim, apesar de ter um momento em que eu acabei estudando relações públicas e fazendo outras coisas, era sempre o segundo plano. A música sempre teve um primeiro lugar. Aí nessa época eu ainda morava na Serra, depois eu acabei voltando aqui para Porto Alegre, que eu sou daqui, né, mas morei muito tempo na Serra. E quando eu voltei, eu passei acho que uns 2 anos sem pisar no palco, já ainda trabalhando com música, lá, né, dando aula na Talentos, mas não estava mais atuando em palco. E aí que veio o grande problema, que foi a H2O que apareceu na minha vida. Disseram, tudo bem, vocês querem tecladista? Não, a gente precisa de alguém que cante. Ah, tá, eu nunca fiz isso na vida. Pode ser? Sei lá, tamo aí. Né? Mas aí a questão de você, da possibilidade de cantar, também veio por causa da questão da locução, Não, assim, mais perto que eu tinha chego de canto até então era participar em grupo coral. Por causa de uma professora de piano maravilhosa que eu tive. Ela era regente do grupo coral, sensacional, que tinha em Caxias, e ela disse, eu quero que você venha cantar. Eu nunca fiz isso na vida. Né? Ah, mas vai lá. E mudou um pouco a chave porque eles eram pessoas super receptivas, sabe? Eu acho que esse é o grande barato. Talvez esse seja um dos grandes motivos da minha paixão por música. Né? Eu tive muita sorte na vida de encontrar gente muito legal. Gente com quem eu podia dividir momentos interessantes, momentos bacanas, assim. E não foi diferente com esse grupo vocal, onde o Aldo Locatelli, que eu cantei durante 1 ano, 2 talvez, antes de voltar aqui para Porto Alegre. Mas era a única experiência que eu tinha. Né? E nunca me interessei muito por cantar, na verdade. Eu estudei minha voz para falar, justamente, porque me disseram, você pode fazer, vai lá. Tá bom, então eu vou. Né? E fui fazendo. Não foi uma coisa muito programada. Assim como assumir a parte vocal, por exemplo, da banda, não foi algo que jamais que tenha me passado pela cabeça. Eu sendo filha, vamos transformar a coisa no correto. Né? Nós colocamos o microfone porque a gente foi informado pelo departamento técnico de que o som estava baixo, então providenciamos um amplificador para isso. Eu, como filha de radialista, te confesso que a primeira coisa que me chamou a atenção em ti foi a voz. Porque tu tens, né, eu sempre brinco por causa disso, né, tu tens uma voz trabalhada e boa para locução, para radiolocução, para o canto. Eu acho que tudo é uma questão de complemento, né, eu acho que só um membro da equipe não faz um show completo. Eu acho que quando a equipe tem, né, membros que se completam, fica melhor. Vamos aprender que a etiqueta é o seguinte, né? O entrevistador não solta o microfone. Aprendi isso quando ainda criança, porque meu pai fazia os programas e o correto é não soltar, né? A gente entrevista e não se deixa o convidado, inclusive, pegar o microfone, né? Então, excessiva, filha. não, isso é antigamente. Isso é antigamente. Hoje em dia, não sei. O melhor momento é quando alguém rouba o microfone do entrevistador. Então tá. Vamos ver. Aquela cara exatamente, aquela cara de pastel. Agora o nosso comunicador, cantor com a voz suave, conclui a história. E aí, então, veio H2 Rock na sua vida. E tamo aí. Basicamente é isso. Mas já Depois chegou a H2 Rock, acabou tudo, é só o que tem, entendeu? Depois disso não vem mais nada. Mas na família, ali, depois do teu pai ele te incentivar tudo, ele era músico, mãe Não. também não? Não. O mais próximo que eu tinha eram alguns primos da minha mãe que tinham uma ligação com música, assim, mas no meu núcleo familiar, né, mais próximo, ninguém. Ó. A H2 Rock existe há quantos anos?
Pergunta pro Márcio, que já tá há mais tempo na banda. Vamos lá. A Mas Dai. aqui, agora eu que vou falar, gente. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Todo mundo me ouve? Ok. Alô, oi, teste, ei. Então, Quem pensa que hoje- 18 pessoas gritaram sim. hoje eu... Olha ali, ó. Ó, então, hoje eu perguntei para um membro fundador da banda, o Fábio Marrone, ex-colega de faculdade, grande meu amigo, que fundou a banda, né? E a gente chegou à conclusão que ninguém sabe, tá? Então, mas é mais ou menos ali entre 2007 e 2008, né? Eu entrei em 2009, tá? E o Fábio entrou em 2010, né? 10 ou 11. 10 ou 11. Então, quem é bom de números? 2007, quantos anos tem a banda? Ou 2008? A calculadora é boa de novo. Vamos ver quanto tempo tem a banda. 16 anos. Eu botei aqui. Então tá, chegamos à conclusão que temos... A H2 Rock tem 16 anos. Ok. Eu posso continuar falando? Posso? Tá, então tá. O que vocês querem saber de mim? O que você tá pensando? Ainda tá baixo, O que que tá mas fazendo se aqui, vocês Márcio? falarem que nem ele, dá pra ouvir bem. Olha aí, ó. Olha aí, viu só? Márcio, por exemplo, A nossa assistente técnica falou que você tem que seguir o meu exemplo, colar o microfone assim que aí todo mundo E o nos Márcio- escuta lá. e Ok, o Márcio fala. tá Ah, aparecendo bem? eu tô aparecendo bem? é que Ok. tinha sumido aqui que trancou, né? Ele tá aparecendo. Tá, vamos lá. O que tu quer saber de mim? A mesma coisa, vamos fazer a pergunta básica. Quem é o Márcio? Se ele nasceu em influência musical? Sim, Em sim. que momento ele despertou pra Por- música? Bom, então eu vim de uma família musical. Meu avô tocava trompete em orquestra. A minha mãe cantava bastante na igreja. Então, aí eu tenho 2 irmãos mais velhos, bem mais velhos que eu, 16 anos e 12 anos. Senta Que- mais aqui pra galera ver. Tá. E aí eu tive forte influência deles, né? Eu queria na verdade ser eles, né? Então, inevitavelmente eu comecei a tocar cedo, né? Comecei com violão, guitarra, aí depois veio baixo, né? Trabalhei em outras profissões até o momento que eu decidi vou fazer faculdade de música, né? Então até vou dar um alô pro pessoal da faculdade, meus ex-colegas devem estar assistindo, eu acho. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu vi a Marcela. Ah, Marcela. Olha aí. Tá. Então, e aí, um oi pro pessoal. Aí eu fiz a faculdade de música e aí eu decidi que realmente... Shhh, estou falando. Não. Então, aí eu decidi que eu... Quando eu... Vocês estão me atrapalhando. eu me desconcentro fácil. Então, aí eu decidi, realmente, depois da faculdade e a pós-graduação em música, aí eu resolvi trabalhar só com música. Então, eu trabalho só com música, dando aulas particulares, dou aula em escola e toco na noite desde 2009, que eu decidi realmente envolver apenas a música. Esse aí é o Márcio relacionado à música. Vocês querem saber mais alguma coisa de mim? Não? Então tá, vamos passar para outro. Qual a tua idade? Tu não falou tua Minha idade, eu tenho com muito orgulho 45 anos, tá? Com carinha de 16. Completados dia 7 de janeiro. Agora o melhor de todos, qual é o teu signo? Qual é o teu signo? O melhor de todos. O melhor de todos, inevitavelmente, é Capricórnio. Né? Aí, as pessoas que não conseguem se livrar do trabalho. É isso aí. Temos que levar em consideração de que os melhores não são os capricornianos. Os melhores são os nascidos em janeiro. Ah, viu? Isso me inclui. Então vamos agora para as perguntas técnicas. Já sabendo que a H2 Rock existe, né, há 16 anos, como é que foi o início? Bom, o início lá a gente não tem como ter ideia, porque infelizmente, né, o nosso fundador não está presente para nos responder isso. Mas do momento em que tu entrou, né, já existia um público, clientes, como é que funcionou? Eu sei que vocês já há muitos anos são banda confirmada no Free Riders já há alguns anos, né? A H2 Rock é figurinha confirmada do Free Riders Pub, que é um pubzinho muito bala, enorme, né? O pubzinho é de coração, mas o lugar é enorme, tem uma estrutura muito legal.
2, 3 vezes por mês, mais ou menos, né? Duas. Duas. No mínimo. No mínimo. Então, é só chegar lá no... Sigam o Freeriders, sigam a H2 Rock. E quem quiser curtir a banda, 2 lugares que eles estão frequentemente. O Set Pub, Gastrobar. Ali é Rua Cabral, né? Castro Alves. Na Castro Alves. E o Freeriders Pub, ali no DC Navegantes. Então, lugares ótimos em que a gente encontra uma das melhores bandas de cover anos 80, 90, pagode. Não. Ainda não. Axé. Ainda não, mas breve. Em breve atenderemos pedidos. Então, conta pra nós do que é o mais, né? Mais antigo. O mais antigo na banda, não necessariamente o mais antigo na vida. também, Na vida também. Como é que foi, assim, o que tu conhece dessa parte de adentrar ao mundo dos pubs, do momento em que tu entrou na banda, existia o interesse de se tornar uma banda com músicas autorais? Qual era o objetivo, né? Esses detalhes mais específicos da banda agora como equipe. Bom, então desde lá do início, a proposta realmente, conhecendo já um pouco da história antes, né, de ouvir falar, sempre foi essa de ser uma banda cover, né, nunca se teve a pretensão de se fazer música própria, né, e sempre, antes, no início, era uma banda clássica de rock, né, então, conforme o andar do tempo, a banda foi se modificando conforme a necessidade que o próprio mercado exigia da gente, né? Então, bares específicos de rock, né? Rock clássico, estão diminuindo e cada vez perdendo espaço para outros gêneros, né? Então, o que a gente fez foi adaptar o nosso som para um som mais pop, né? Pop rock. E aí a gente conseguiu abrir espaços, né? E... Oi, Ismália? Olha aí, Ismália. A Ismália já tá lá, ó, nos comentários, rasgando a seda pra banda H2 Rock. Então, aí, Ismália, beijo. Então, eu perdi o que eu tava falando. Eu sou assim, quando eu sou interrompido, o que eu tava falando? Eu também. É que nem a Anice. A Anice também é. Deixa que eu retomo. Então, na verdade, começa efetivamente com uma banda de rock clássico internacional. Tá? E as mudanças da banda, como modo geral, são... É uma coisa meio engraçada, porque se parar para pensar, é uma banda que não tem nenhum fundador. De todos os que começaram a H2 Rock, não sobrou nenhum, porque a vida é assim mesmo, né? E o grande barato dessa troca que a gente tem, embora isso sempre gere um certo estresse, né? Até você conseguir botar todo mundo trabalhando junto, ele remodela o próprio som da banda. As possibilidades que a gente tem com 4 caras em cima do palco dependem muito da história, do que cada um traz de musicalidade para si. E esse é o grande barato desse giro que a gente acabou tendo, o lado bom, né? Claro, porque a gente sempre curte tocar com um amigo, é legal poder manter a estrutura, mas também há que se entender que às vezes a pessoa não quer mais continuar levando a mesma rotina, quer mudar alguma coisa e aí acaba saindo. Eu acho que eu não me lembro, pelo menos, de nenhuma saída por briga, pelo menos desde que eu comecei, né? Então, são mudanças de perspectiva que acabaram levando essa troca de integrantes e que acabaram mudando justamente o próprio som da banda. O que a gente faz hoje, acho que não seria possível se a gente fosse pegar outras formações. Porque a ideia é diferente, a visão é diferente, a experiência é diferente, né, mesmo de quem continua junto. Verdade. Alguma? Sim, complementando o que o Fábio falou, acho que até a H2 Rock tem vida própria, né? Então, tem essa rotatividade de membros, né? E, pô, agora o último show que a gente fez lá no set tocou meu filho, né? Então, sabe lá se daqui a um tempo não tá ele tocando junto, né? É bem isso. A H2 Rock vive independente do membro que estiver nela. Então, isso é legal, porque ela vive sozinha. Então, apresentados os membros aqui presentes,
Vamos fazer uma referência novamente ao membro que está faltando, que estava trabalhando até mais tarde hoje, o senhor Alexandre Tellini, guitarrista. Nossa saudação. Não será possível contar a sua história hoje, mas fica aí então para uma próxima. Agora então vamos passar a um momento mais temido da noite. Ai, meu Deus. É pra gente descontrair mais um pouco, porque quem conhece pessoalmente sabe que esse rapaz chamado Felipe é o mais alegre e descontraído, certo? Certo. É ele quem tem vou contar um segredo pra vocês. Eu conheci primeiro o Felipe, que eu já conheço há mais tempo, e por causa do Felipe, nós fomos ao Free Riders Pub para conhecer a banda H2 Rock, que ele há um tempo vinha falando que era uma banda muito boa, com uma questão técnica muito boa, e que ele ia completar um ano e tal, que ele está sempre convidando a galera para participar. E nós fomos, então. A banda tem uma coisa muito importante, que é a autonomia e se pode dizer que até um pouco de autodidata de cada um dos integrantes, né? Se vê uma coisa muito comum do ensaio obrigatório e da necessidade de segurança de um resultado de forma geral. E uma das coisas que é muito atraente na banda é que eles se arriscam a tocar músicas que eles não têm uma frequência muito grande, porque para eles, a experiência, o teste, a alegria de estar no palco, o momento é o mais interessante. Me corrija se estou errado. Né? Então, disto fica os relatos mais interessantes de nós contarmos para a galera os momentos que são cômicos. E aí, nos momentos que são cômicos, entram, né, os depoimentos de Felipe Vivian, que normalmente é o causador da risada, que o restante da banda é séria, era, né? Até a Anice chegar. Era. Até a Débora chegar. Que a Débora foi quem incitou os primeiros sorrisos do Tellini, e a partir daquele dia, né, então todo mundo se comprometeu a sorrir mais nos eventos, e o Felipe sempre contribuindo. O Felipe vai contar pra gente, na tua memória, qual foi o acontecimento mais engraçado que envolveu a banda. Que bronca. O único que eu lembro, que eu até não presenciei, né, mas fiquei sabendo recentemente, num show do Free Riders também, a gente, né, em algum intervalo, o pessoal todo desceu, né? Normalmente a gente desce pro intervalo ali, cada um vai pro seu canto ali. E o nosso baixista Márcio foi atacado por uma senhora. Abduzido? Lá nos seus... Não vou chutar a idade, mas, né, já com uma idade um pouco mais avançada, e tirou ele pra dançar. De uma forma meio agressiva até, né? Ele tomou quase um mata-leão ali da senhora, né? E ele prontamente avisou que era casado, né? Porque, né? Mas ele conseguiu sair bem. Qual foi a assim. palavra que ele usou pra senhora? Eu sou casado. Dona moça? Moça, eu sou casado. Não, eu educadamente, né? Eu aceitei a dança, né? Mas acontece que chegou um momento que ela me pegou forte, daí nesse momento porra, respeito, eu sou casado, eu falei pra ela. E aí, não, tranquilo, foi tranquilo. Tranquilo é só por hoje. Eu acho que foi o episódio mais, assim, inusitado, assim, do que eu lembro, assim, que dá pra falar. E já vamos aproveitar a deixa, eu vou passar pro Márcio pra ele contar pra nós a história, que eu fiquei sabendo, do Fábio com o bêbado. Não. Logo no início que o Fábio entrou na banda, né? Eu já tava na banda, e aí ele
a gente foi tocar no Live Sport Pub, um antigo pub que tinha na Zona Sul. E aí vem um bêbado falar comigo, né? Acontece bastante, é normal, né? Tua banda é muito boa, né? Aquela coisa de bêbado, né? E aí aparece o Fábio, né? Se aproximando. E daí no momento que ele... oi, Fábio, esse aqui é o vocalista da banda. Sim, o bêbado, né? E aí nessa eu largo fora e deixo o bêbado falando com ele. O Fábio ficou puto da cara. A gente tava lembrando até hoje. Então, foi uma coisa engraçada, mas que só eu acho graça e ele não. Né, então, mas aí, um lance engraçado comigo. Posso falar? Claro. Então tá, o que aconteceu? Eu tava lá no... A gente tava tocando Opinião, né? Opinião. E aí, daqui a pouco, aparece assim, bate em mim um negócio e alguém tocou alguma coisa em mim, né? E aí eu vejo, uma camisinha, né? Daí eu, olha só, tocaram uma camisinha, que legal, né? Fechada, né? Daí eu pensei assim, alguém tá me querendo, né? E aí, daqui a pouco, tô tocando, daqui a pouco, um rapaz, assim, né? Um rapaz com uma tripa de camisinha, assim, legal, né? Tudo bem. Eu respeito, né? Mas foi um rapaz que tocou a tripa de camisinha pra mim. É isso aí, foi legal. E vamos aproveitar, ele te entregou. O problema é que no palco Tu te lembra de alguma coisa engraçada que envolva algum dos meninos, assim, pra contar-nos? Minha memória é uma tristeza. O que tem na voz, falta na memória. Na verdade, acaba que às vezes eu nem estou olhando muito o que está acontecendo com eles. Eu estou mais focado na tentar comunicar com o público, né? Então, cansei já de virar para pegar uma água, aquela coisa, estão os três se deitando no chão, tanto ria, aquela coisa. Tu viu? Não, eu não vi nada. Eu não sei de nada. Mas essa história do bêbado, não é que eu fiquei puto. Eu só estou me vingando até hoje. Agora, qual é o signo dele? Agora vamos perguntar. Qual é o seu signo? Atenção. Escorpião. Pô, Eu adoro esse negócio de signo. Porque tu não sai de casa sem ler o horóscopo de manhã. Não, eu acho ótimo, porque as pessoas chegam, qual é o teu signo? Escorpião. Tipo, já sei que tu é. A segunda revista Capricho de 1997, meu ascendente é Gêmeos. Aí é ótimo porque fica pior ainda, entendeu? Porque as pessoas sabem, eu não sei o que quer dizer isso, mas tudo bem. Pois então, quando eu descobri o ascendente do Felipe, a história também foi a mesma, né? Eu perguntei pra ele, sabe qual é teu ascendente? Não, então vamos fazer o mapa, vamos. Aí eu disse pra ele, tu é leão com ascendente em aquário. Ele, que legal, mas não sei o que significa. Não tenho nem ideia. Eu disse, não, então deixa assim. Não vamos perder tempo explicando, né? Se não vai fazer diferença nenhuma na saída de manhã, então, né? Tudo bem. Vamos agora a uma pergunta muito interessante que eu tenho aqui, que é: em que momento vocês decidiram adentrar a música? O Fábio já contou para nós no resumo dele, né, do seu início, como foi que começou a questão de aula, né? O Márcio, vamos começar pelo Márcio, porque a gente já sabe que o Márcio é licenciado em música, né? Especializado nisso. Então se pressupõe que começou aí também a história da música. Mas o Márcio é professor de escola, né, de ensino fundamental, não só de escola de música, mas também de escola de ensino fundamental, que também é uma experiência diferente. E em que momento? Como é que foi? Bom, foi no momento que eu me vi assim, tipo, ok, eu vou trabalhar com música, eu tenho que me virar agora, né? Aí eu fui caindo de paraquedas em tudo que é lugar, assim, a minha primeira experiência trabalhando realmente com música foi dando aula particular, né? Então comecei com alunos particulares, aí daqui a pouco eu fui professor do estado durante 7 anos, era professor de artes no estado, aí eu dei, dentro da disciplina de artes eu dava música, né?
E aí eu comecei a dar aula particular dentro das próprias escolas, em 2 escolas, né? Então, hoje eu trabalho também em uma outra escola que eu sou professor do ensino fundamental, inclusive alunos de educação infantil, né? Então, o cara tem que se virar em tudo, né? Quer trabalhar com música, tem que ralar. Acham que é facilzinho? Não é, não. Tem que ralar. Então, Como é que funciona a questão, assim, fomos colegas de IPA, né? Ele cursava música, eu cursava letras, ele se formou um ano depois de mim, tu te formou em 2009, né? Eu formei em 2008. Então, como é que foi a questão de adaptação? Porque, assim, letras é uma disciplina meio que obrigatória, né? A galera se obriga porque tem que ler, tem que escrever, qualquer disciplina que tu vai estudar, tu tem que ter. Como é que funciona a questão da música para chamar a atenção, para trabalhar a montagem das aulas, para atrair a atenção dos alunos? Como é que funciona isso? Bom, eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na faculdade foi conhecer os próprios colegas, né? Porque a partir daí é que veio todas as oportunidades de emprego, né? Eu era um aluno bem CDF, né? Eu era um aluno bem CDF, então... Só a cara que é de roqueiro. Então o pessoal pressupunha assim que pô, esse cara é esforçado, né? Eu acho que eu sou muito mais esforçado do que talentoso. E aí eu vi que os meus colegas foram me chamando para trabalhar, quero trabalhar nessa escola aqui. Daí eu ia, né? Então o próprio Fábio Marrone, que foi fundador da H2 Rock, me chamou para entrar na banda, né? Então foi tudo em função dos meus colegas da faculdade, né? Foi talvez a melhor coisa que tenha acontecido na faculdade foi conhecer eles, né? Os colegas. Que aí tudo veio. A questão de trabalho. Não, e aí a questão de estrutura, de aula, como é que é da aula? Da aula? Porque, olha, depende de qual área que tu quer saber, porque eu dou aula para turmas, dou aula para individual, para alunos. Era isso que eu ia te falar, assim, ó, na língua, né, nós temos uma diferença considerável para os adultos que procuram o curso de idiomas, de inglês e espanhol, porque precisam para trabalhar. E das crianças, que a gente precisa fazer com que eles se interessem por aquilo, porque ainda não é, né, uma... Às vezes sim, às vezes não. Então, né, a questão do atrativo. É essa questão que a gente traz, assim. Como é que funciona na área da música, né? Na área da arte, de forma geral. Como é que é trazer isso e manter eles interessados pela música, pelo que está sendo trabalhado? É tão difícil quanto ou mais do que as disciplinas regulares? Com certeza é complicado, né? Porque tu tá dentro de uma turma e aí a questão é uma turma heterogênea, né? Tem vários gostos, então nem todos curtem aquela aula, mas a gente faz, né, o possível para que todo mundo ache legal, né? Então eu encaro a música muito com naturalidade, né? Então eu deixo a música sair deles, né? Então não é uma coisa imposta, né? Eu acho que tem que ser algo natural, né? Então trabalhar principalmente com crianças tem isso, né? Não pode ser nada obrigado, já que a gente está trabalhando com turmas, né? E a escola que eu trabalho é bem legal quanto a isso, deixar as crianças à vontade, né? Porque a arte, né, não é algo que tem que ser imposta, né? A arte é algo que tu vai e naturalmente tu pratica, né? Então tem que ser por aí. Eu acho que na questão da educação em geral, né, a gente deveria encarar dessa forma. Isso na educação infantil. Na educação específica de adultos, trabalha também com criança? Não, só com adultos. Só adultos. Como é que funciona? Eu não sei, o Felipe, tu também trabalha com crianças e adultos? Eu dei, na época
da educação física, eu dei aula só para criança, né? Dando aula de bateria, tem alunos de todas as idades e gêneros, assim. Aí é bem mais completo, assim. Mas ainda na educação física, tem a aula de futebol e tal que eu dava, era com turmas de criança, né? Aí eu tenho essa noção de turmas, assim, mas a bateria em si é mais particular, assim, é coisa mais... então a questão da didática, assim, é mais simples porque é uma pessoa só, né? Agora eu imagino o desafio que seja para uma turma, assim... Qual é o melhor? Não Preparação física ou preparação musical? Não sei, são duas áreas bem diferentes, assim, que tu usa alguns conhecimentos de uma para outra, mas não tem melhor, eu acho as duas legais, não sei. Eu acho as duas bem interessantes, acho que as duas bem... Me fascinam as duas, acho bem... Duas coisas bem opostas. Opostas não, mas bem diferentes. Então fica a dica, quem quiser contratar um professor de bateria ou um preparador físico, aí, personal trainer, está R$1.000 cada hora. Não, ele negocia 10 pila tá rolando. A parte de educação dele, como ele mesmo falou pra nós agora, ela é bem específica pro público adulto e a gente vai descobrir que é bateria, tu trabalha com, além do baixo, outros instrumentos também. Instrumentos de corda. E o Fábio... Eu trabalho com a área de teclas, né? Teclado, piano. Já trabalhei muito com o órgão, aquele clássico, né? Tanto o eletrônico quanto o de tubos e tal. Mas especificamente com instrumentos de tecla. E a diferença é que eu sempre trabalhei, desde sempre, nesse negócio de aula, com curso livre. Então, na verdade, eu não tenho esse problema... Bom, se a pessoa não quer estar lá, ela não precisa estar lá. Tá? Mesmo numa oportunidade sensacional de trabalho de grupo que eu tive na oficina de teoria e percepção da URGS, agora durante o meu bacharelado, né, da universidade, sempre foi um curso livre, quer dizer, as pessoas que estavam ali, elas tinham um interesse de estar ali para aprender e para se divertir, enfim, né, para poder ter esse contato com cultura. Então, acaba facilitando, né, porque é aquela coisa que eu sempre digo, assim, a única coisa que me tira... Tem poucas coisas que me tiram do sério, assim, que me tiram do sério mesmo. E a única delas que é quando você tem um claro quadro de desinteresse. Eu estou perdendo meu tempo e a pessoa está perdendo dela por uma coisa que ela não tem nada a ganhar e eu não tenho nada a oferecer. Né? Eu me lembro muito claramente de uma pessoa que veio fazer uma aula experimental uma vez. Ela abriu a aula dizendo: eu duvido que você me ensine a tocar. Eu olhei para ele e disse: eu também. Porque não depende de mim. Né? A minha função é ser um facilitador. Né? Mas eu não posso criar um interesse. E eu acho que aí a grande questão é você conseguir entender quais são as qualidades e as dificuldades que aquela pessoa traz com ela, e você ser um facilitador para que as dificuldades não se tornem impeditivas e que as facilidades sejam aprimoradas. Quando vocês estão ensinando ali as crianças, dá para ver se elas vão ter um talento, se elas vão seguir com isso adiante pro resto da vida? Ou não? Ou só é emoção ali do momento? Não, já dá pra notar. É questão de dom, assim, né? A facilidade, não é dom, mas é a facilidade, assim, para aprender algumas coisas, alguns gestos técnicos, né? Que tem que pegar. A bateria, principalmente, que é uma coisa muito de coordenação do corpo todo, né? Tu usa as duas pernas, os dois braços e se quiser ainda canta, né? Então, tipo, é bem ou complexo. Ou faz de conta, né? Então tu tem uma noção já de às vezes de cara. Tem criança que senta e já sai tocando, às vezes. Né? E tem outras que tu começa do 0 mesmo, assim, que ela não faz ideia nem de como cruzar o braço, assim, para fazer a batida. Mas sim, tem como ver de cara, assim. Como é que nós estamos? Falta 10 minutos, mas eu quero aqui, ó, o pessoal tá mandando beijo, Roberto Snell tá mandando beijo pra vocês, Felipe tá mandando beijo pra banda também, a Ismalha entrou, rasgando a seda aqui pra vocês, a Edilane também, o Fernando e o Garage 80 também entrou aí dando um alô
pra banda e pra nós. O momento é assim. O momento é assim. Vamos fazer assim, ó. Só que tá proibida de dar dica. Só falou a palavra. Ela tem ajudado ultimamente. Agora Pronto, agora acabou. Agora não pode ajudar. Não. E presencial, aí piorou. Não pode ajudar. Seguinte. É o tira-teima. Falou a palavra, não pensa, responde. Renata, por favor, abre o caderninho pra fazer o tira-teima aí, que a senhora tem as perguntas. Claro, tu vai fazer o tira-teima. Tá pensando o quê? Tu é a responsável por deixar as pessoas constrangidas pela tua beleza. Cadê o gabarito? É que tu tá aqui, tá? Cadê o gabarito? Cadê o Toma pra gabarito? você, vai. Vamos começar com uma barbadinha. Vamos lá, né? Assim? Mate! Roda de mate! Putz, eu ia comer. Não, olha. Vamos lá, doce ou salgado? Vamos começar pelo fim. Salgado. 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 Não repete porque vai tá dando chance pra ele Se já tiver pensar. chocolate, eu aceito. Vai. As perguntas Vai, mais não. objetivas não serão Fique com repetidas. vergonha. As perguntas mais objetivas não serão Cadê repetidas, que é para um não poder pensar o que vai responder enquanto o outro se expõe. Então eu o farei porque ela fica. Vai que eu fico com vergonha. Ela fica com vergonha. Então, Ó, que a resposta pode ser pior que a pergunta. vou começar pelo que pode responder essa pergunta. Loira ou morena? As duas. É. Galeto ou picanha? Picanha. Lavar a louça ou fazer a comida? Puta que pariu. Já passou das 21 horas. Live não recomendada para menores de 18 anos. Que? Lavar ou cozinhar? Cozinhar. Não, vamos pela sequência. Vamos, isso aí, isso mesmo. Ele é o mais solteiro. Não procura, porque ele é um homem independente, que gosta de sua liberdade e do sucesso. Então, terá que apresentar um nível muito alto de capacidade para conquistar esse coração e convencê-lo a algo, A trocar de ideia? a mudar de ideia. Mas ele é uma alma livre. Então, todas são bem-vindas. Eu sou uma alma ocupada. Uma- Não tem problema. Casa de campo ou beira da praia? Filha, olha a minha cor. Casa de campo, né? Escalada. Escalada. Olha, Escalada. Uma paixão. Como assim? Uma. Sempre tinha Vai, duas chama. opções. Agora é múltipla escolha. pega aí, responde pra nós. A música, com certeza não. Desenrola. Bate. Mas agora não era bate pronto? Bate pronto. Essa aí é importante. Ah, a música é uma paixão desde de cedo, assim, que eu sempre me acompanhou, assim. A primeira vez que eu ouvi, a primeira música assim, que eu parei pra ouvir e me arrepiou, me lembro até hoje que foi ouvindo Nirvana. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Eu ouvi a primeira vez aquilo, me arrepiou, quis ouvir, acho que eu ouvi 10 vezes em sequência aquela música e ali eu decidi que eu sou um roqueiro. Eu amo música e aí comecei a ver referências do o que tem, já vi tudo de Nirvana, o que tem mais além de Nirvana? Tem o Pearl Jam que é parecido, vai puxando. Tá, e a referência que o Nirvana gostava de quê? Gostava de Led Zeppelin, vamos ouvir Led Zeppelin, eles gostavam de Pixies também, vamos ouvir Pixies. E aí vai puxando tudo, assim, e é uma paixão, assim, que, tipo, quando tu gosta de uma coisa, tu gosta de pesquisar, né? Tu gosta de estudar aquilo, não vira um estudo mesmo. Tu simplesmente quer saber mais porque tu quer saber mais. Isso é conversa bastidor, filho. Pois é. Não, agora a gente sabe que o mundo da música não é fácil para aqueles que iniciam, né? Aqui o tira-tema já acabou, tá? Já deu. Então, Elabore em 3 parágrafos. a gente sabe que o mundo da música, ele é o começo sempre é muito legal, muito empolgante, mas é difícil continuar e persistir. Vocês têm alguma coisa
de estímulo pro pessoal. Posso dar pra- um depoimento? Claro, óbvio. Óbvio não existe. Com certeza. Relativo, tudo é relativo. A minha opinião, eu faço questão sempre de levar esse ponto, né, que a opinião ela é muito particular, mas na minha opinião, a educação e a música são duas coisas essenciais para o ser humano. E elas se completam. E a música vem dentro da educação de uma forma impressionante, porque ela é o único instrumento que consegue ativar todas as áreas do cérebro, porque ela trabalha a questão visual, auditiva, e, enfim, todos os outros sentidos, e isso facilita muito. Então, fica aqui o meu depoimento e o meu registro como amante de música. Todo mundo escuta a Renata falando da questão técnica, que a Anice ouve música 24 horas por dia, onde ela estiver. E então eu queria não só agradecer a presença deles, como agradecer o depoimento com relação à parte da educação, né, que é uma coisa complicada, muito delicada, necessária e principalmente não tanto o Fábio, que deu o seu depoimento aqui falando que as suas aulas são eletivas, né, são pessoas que querem, 99,9% das vezes, não estamos falando daquele filho com 18 anos que o pai falou, tu vai estudar música, tu tá morando na rua, né? Mas, de forma geral, pessoas que têm interesse. E aí, então, o depoimento dos dois meninos que trabalham com educação infantil, com crianças e jovens, e do quanto é difícil e prazeroso ao mesmo tempo fazer isso. Então eu queria falar isso a respeito reforçar mais uma vez, das tantas vezes que eu já falei nas lives, da necessidade da música. Então agora a Renata vai fazer o pedido efetivamente para que cada um deles, né, eu vou deixar ela concluir o pedido. Então é isso. Não, se vocês têm aí alguma coisa pra dar um ânimo pra galera. E é isso, não vou me estender muito, porque pra não... Bom, para dar um ânimo pra galera, então compareçam. No próximo final de semana, no Free Riders. Vai fazer uma palestra? Hã? Nós vamos fazer uma palestra? Não, vamos lá se divertir. Né? Vamos se divertir, a gente tá aqui representando a banda Adeus Rock, então vamos lá. Sexta e sábado a gente vai estar... Free Riders. Palavra... Vai me ver! Pra quem tá na música... Então, pra quem tá na música, eu lamento dizer que é difícil viver da música, gente. Então, tem que ter bastante persistência, tem que ser organizado, atirar para todos os lados, né? Para viver, eu vou falar do real, né, gente? Não vou iludir ninguém, não é fácil, não é fácil. Então, tem que gostar daquilo que tá fazendo. Então, é isso aí. Essas são as palavras de motivação. Fiquem com o conselho de comparecerem no Freerider sexta e sábado, que é melhor. Agora, com certeza, nesse momento, iremos escutar uma declaração de apoio e suporte mais positivo. Não, eu sou péssimo. Se eu tivesse que ser coach, eu tava assim, falido, legal. Mas é porque eu não acho que existe fórmula de bolo. Assim como eu acho que as coisas não funcionam do mesmo jeito para todo mundo. Existem coisas que são iguais. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ter certeza é: você quer fazer isso da sua vida? Vai atrás, filho. Não adianta ficar esperando. Não adianta você ficar se massacrando com outras coisas que não vão te fazer bem. É difícil? É difícil. Mas é difícil ser engenheiro, é difícil ser médico, é difícil qualquer coisa. Né? E com música é a mesma coisa. Agora, talvez pela mítica que se faz dessa coisa de sucesso e etc., a gente perca a noção de que, na verdade, você não precisa necessariamente ser a Anitta para ser considerado um músico bem-sucedido. Você pode ser muito feliz dentro da tua cidade, dentro do teu bairro, talvez. Né? Então, não tem fórmula de bolo. Descobre o teu caminho e vai atrás, filho. Aí a gente volta a um depoimento do Márcio Petraco, que contou para nós de uma pessoa que chegou para dar feliz aniversário para ele, meus parabéns.
E dizer meus parabéns também, tu é um grande músico, mas tu trabalha com o quê mesmo? Ah, Então, é a mítica, né, de que quem está na área da arte não trabalha. É mentira, nós vivemos isso diariamente, nós acompanhamos o pessoal, então a gente sabe que isso é mentira. Agora, com o mais motivado, que eu insisto que vocês estejam presentes sexta e sábado e em todos os próximos shows da H2 Rock. Vocês precisam ver esse rapaz tocando. Ele toca violão, ele toca baixo, ele canta. A voz dele canta, não se representa. o melhor do show é Philippe Vivian cantando Bee Gees. Deixe pra nós, por favor, Positiva? claro, positiva, tá? Infocete, por favor. Não precisa contar os detalhes técnicos de dificuldade. Mas eu vou bem nessa linha do Fábio, assim. Não é algo fácil, tá? É bem difícil, mas muito prazeroso, né? As pessoas acabam não vendo muitas vezes o envolvimento todo para uma festa lá. A gente começa sempre cedo, passa o som, tem toda a montagem, tem toda a desmontagem depois. Não é só glamour, né? Mas é muito gostoso estar em cima do palco, é muito gostoso essa troca que tem com o público, né? Tu poder tocar, executar uma música do zero, cada um do zero, assim, tocar o seu instrumento e aquilo ali sair um som, todo mundo junto, assim, é uma formação de uma equipe mesmo, né? Então acho que tem que achar o seu nicho, assim, e se gosta tem que ir pra cima mesmo e tentar fazer, entrar no máximo de bandas possíveis, né? O maior número de bandas possíveis, tentar conciliar todas as agendas, né? Se precisar tocar em segunda em Gramado, terça em Imbé e quarta tá de volta em Porto Alegre pra levar a filha no colégio, tem que ser. Então, é isso aí, tem que Sem escolher muito, eu acho, né? Pra poder... Acho que escolher muito, principalmente para quem tá no início, eu acho que é um pouco... Eu acho que é um pouco de tiro no pé, né? Talvez no início. Porque as pessoas precisam conhecer o talento daquele que tá começando. E daí sim, eu acho, né, Felipe? Me corrijam se eu tô errada. Mas eu acho que é isso. No início, eu acho que... Né? E, tem uma outra coisa que é importantíssima. Quando música não tem um ponto. Cheguei aqui e já sei. Isso. Você sempre tem o próximo passo. Né? Você sempre pode aprender um estilo novo, você pode conhecer uma técnica nova, você pode... Então, na verdade, a questão da escolha... Óbvio, quando você vai fazer um trabalho que é autoral, que é seu, a sua verdade tem que estar ali. Aquilo que você carrega junto na tua formação. Mas, quanto mais influente... Na minha visão, sempre fui generalista nessa coisa, quanto mais você tem a possibilidade de conhecer coisas diferentes, não é nenhuma questão de escolha, é uma questão de aprendizado. E essa é a grande diferença. Boa. Ótimo. É isso aí, perfeito. Fechou com chave de ouro. Que vocês... isso é o que acontece nos shows. Que vocês dois já estão rindo, né, Fábio? Eu fico concentrada produzindo os vídeos e as imagens, o Fábio olhando ali pro seu teclado, e esses dois inconvenientes rindo e olhando um pro outro, e ele tentando roubar o microfone. pessoal da cozinha. Não, é que apareceu um convite aqui pra show. Mais outro show da H2 Rock fechado aqui. Magnífico. A gente é muito... Bom... É isso aí. Vou repetir, não canso. Pra vocês irem pra São Paulo. A Edilane, a gente precisa hoje, nós precisamos em específico trazer a Edilane como quase um membro vitalício do Reinice, porque ela não só nos ajudou aí com J Quest, Landau, a Gabi, a Ângela e, enfim, tantos outros grandes artistas que ela trouxe para nós e está trazendo e ajuda, participa, divulga e melhor, vou falar hoje de novo, ela estará conosco em breve aqui para enfrentar o maior desafio da vida dela. Vim aqui conversar com a gente sobre a experiência dela no mundo da música, da arte e do conhecimento. E então, muito obrigado, Ed, muito obrigado por tudo. A Ed é uma das pessoas que eu recomendo sigam, porque ela conhece o negócio, ela sabe do negócio e ela tá aí junto com a gente.
E o negócio é contratar H2 Rock. Eles... Pelo amor de Deus. Não era isso que eu ia falar. Eu ia dizer que era contratar a H2 Rock pra gente poder se divertir. Quanto mais shows tiver deles por aí, mais shows agradáveis a gente vai poder curtir. E eu, por mim, repito de novo, que eu já falei da última live com o Romero, né? Vocês podiam, por mim, vocês podiam tocar de segunda a segunda. É isso aí. E então... Muito obrigado, meninos, por essa hora, por essa hora de presente. A gente sabe que é um tempo reservado para a família, talvez até mesmo para ensaio, para algo, né, que vocês tenham importante para vocês, mas vocês estão hoje aqui com o Reinice Perguntam. Muito obrigada. Deixa eu só aproveitar então para encerrar, reforçar o convite. Sexta-feira a gente faz uma jornada dupla quase lá no Free Riders, porque a gente tem um happy hour, então lá por volta das 8h30, por aí, a gente começa a tocar, faz um bloco, e depois para quem curte festa à noite, a gente tem todo o show normalmente acontecendo. No sábado de noite também, fica o convite para todo mundo. Quem curte happy hour vem mais cedo, quem tiver a fim de esticar um pouquinho pode ir até mais tarde. Meninas, obrigado pelo carinho, obrigado por receberem a gente aqui. Foi uma alegria muito legal poder dividir esse espaço com vocês. Quero chamar a atenção também que vocês sigam a banda e o Reinice. Por quê? Porque eles estão adentrando no mundo novo de novos pubs e estarão em breve na Confraria das Máquinas, no Barcelos e em outros shows que nós estamos fechando agora nesse momento. Então eles estarão em Cachoeirinha, Alvorada, Zona Sul, para toda a galera de Porto Alegre região poder curtir. E, né, chamou... Contato direct, WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, chama a gente aí. Fica o nosso beijo.